Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje, segunda-feira, iniciamos mais uma semana e cremos que grandes coisas o Senhor fará dentro dessa semana que se inicia. Estamos passando aqui para deixar uma mensagem, algo do Senhor para o nosso coração. E hoje eu quero compartilhar com você, quero falar junto com você sobre a história de duas mulheres que deixaram um legado tão lindo, de mães espirituais, de mulheres de fé, de mulheres que se entregaram verdadeiramente ao Evangelho de Cristo. Quem são essas duas mulheres? Nós vamos falar hoje sobre Lloyd e Eunice, avó e mãe do nosso amado e querido Timóteo, que foi um grande jovem, um grande líder que contribuiu muito para a igreja primitiva, que foi um dos missionários que acompanhou junto com Paulo, apóstolo Paulo, para pregar o evangelho. E o apóstolo Paulo, nós vemos ao decorrer das suas cartas um carinho muito grande por Timóteo, um carinho, um zelo pela vida dele, e a convicção de que verdadeiramente era um grande homem de Deus. Eu quero ler com você que se encontra em segunda carta do apóstolo Paulo para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 5, que nos diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, que habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Quando a gente lê esse versículo e dando início dizendo, trazendo à memória a fé não fingida. Que coisa linda que o apóstolo Paulo estava escrevendo relação a Timóteo e a sua avó e a sua mãe. Uma fé verdadeira, não uma fé fingida. A importância que nós temos na vida dos nossos filhos. Talvez você vai assistir esse vídeo e talvez você não é mãe ainda. Talvez você não é pai ainda. Mas você que é mãe, que assistir esse vídeo, que nessa noite essa palavra traga para nós uma reflexão muito grande sobre a nossa influência sobre a vida dos nossos filhos. Como está sendo os nossos ensinamentos, a nossa conduta dentro dos nossos lares e o que estamos passando para os nossos filhos. Sabemos que os nossos filhos é a geração da atualidade e que precisamos prepará-los muito bem, da mesma forma qual fomos preparados. Eu tenho meu filho, ele tem 9 anos e pela idade dele, ele é muito inteligente. Ele lê corretamente, gosta de ir na igreja, gosta de participar de coisas na igreja. E nunca foi nada algo imposto, mas foi algo que nasceu no coraçãozinho dele, voluntário, em servir o reino, em querer contribuir. Sempre quando na nossa congregação, onde congregávamos, hoje pastoreamos, mas sempre quando envolve culto infantil, ele sempre gosta muito de cantar o hino da harpa. E ele gosta muito de cantar o hino da harpa, ele gosta de contribuir, e isso eu acho tão lindo porque é voluntário, esse sentimento, e isso já são alguns anos que ele tem esse sentimento de voluntário, de querer ajudar, de querer servir, e isso nasceu no coraçãozinho dele através da nossa fé dentro do nosso lar, do nosso posicionamento, daquilo que nós acreditamos. E quando nós olhamos agora para a palavra, que hoje nós vamos falar dessas duas mulheres, exemplos de fé, de coragem, a gente vê que elas tiveram um papel fundamental para que Timóteo fosse quem ele era. Segundo a palavra, nós lemos aqui, provavelmente Lloyd e Eunice, Lloyd vó de Timóteo e Eunice, mãe de Timóteo, provavelmente se converteram, aceitaram Jesus ali na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ali pela região de Listra. Então, provavelmente foi nesse período que elas aceitaram Jesus. E a gente vê que na época ele deveria ser pequeno e como elas conduziram ele nos caminhos do Senhor. E o que chama a atenção vem falar sobre o quê? Uma fé não fingida, mas uma fé de verdade que habitava nele, mas primeiro habitou na sua mãe, na sua avó.
Quantas vezes nós não passamos essa fé que temos para os nossos filhos? Que você possa desenvolver no coração do teu filho uma fé também, de crer e acreditar em Deus. Que da mesma forma que você crê no Senhor, da mesma forma que você tem a tua vida com Deus, que você consiga influenciar isso no coraçãozinho da vida do teu filho ou da tua filha, independente do tamanho que ele tenha, mas que desde cedo ele tenha esse contato, ele tenha esse encontro com Deus através da tua vida. Que você possa falar para ele sobre fé, que você possa trazer ao coração dele esse sentimento de entregar para Deus algo, de buscar no Senhor, de ter a fé de que isso vai dar certo, de que isso vai acontecer, né? Que não seja algo fingido, mas que seja algo com verdades, que a mesma fé que habita em você, você possa desenvolver também no coração do teu filho. Quando você colocar algo nas mãos do Senhor e oramos e isso acontece, que nós também possamos trazer isso para os nossos filhos, dizer, olha, né, se precisa disso, vamos orar. Aqui em casa nós falamos muito isso para o Pietro, né? Quando ele quer algo, a gente fala, vamos orar, vamos pedir para o Senhor. E quando acontece, como fica feliz? Por quê? Porque já estamos desenvolvendo nele, ativando nele a fé. E que nós possamos trazer isso, a fé para os nossos filhos, que eles possam crer no Senhor, que eles possam confiar no Senhor, da mesma forma que seus pais confiam em Deus. Que a gente entenda, porque não é que somos evangélicos, é que os nossos filhos também são. Não é porque nós somos crentes, eles também automaticamente são. Não, nós estamos formando eles para serem também. Da mesma forma que um dia, né, nós levantamos a nossa mão e confessamos diante dos homens que estávamos aceitando o Senhor e Ele escrevendo o nosso nome no livro da vida. Os nossos filhos também precisam fazer essa confissão em público. Eles também precisam passar pelos mesmos processos que nós passamos para que a nossa fé seja amadurecida, para que a nossa fé seja formada, seja uma fé fundada no Senhor, que nós também possamos formar os nossos filhos. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas vezes a educação e as nossas falas para os nossos filhos, elas são terceirizadas, porque trabalhamos, né, temos vários afazeres e os dias passam muito rápido, muito depressa. E às vezes nós não temos esse tempo de qualidade de trazer os nossos filhos para perto e falar das grandezas do Senhor, de desenvolver nele esse sentimento de querer também servir ao Senhor, de também querer sentir isso que nós sentimos, que nós possamos ter esse tempo de qualidade com os nossos filhos, que dentro do nosso dia nós estejamos um tempo, né, separado para termos ali junto com eles, para darmos uma atenção durante a semana, final de semana, para nossa família, porque estamos vivendo tanto no automático que os dias passam e a gente vê muitos casamentos, muitas famílias sendo destruídas porque não tem mais dentro do lar o diálogo, não tem mais dentro do lar a compreensão, não tem mais dentro do lar o momento de fala, porque viveu tanto no automático, correndo às vezes atrás daquilo que a gente sabe que precisa, né? Nós precisamos comer, a gente precisa se vestir, a gente sabe disso. Só que às vezes nós priorizamos tanto as coisas de fora e esquecemos de cuidar do nosso lar, de cuidar da nossa casa, de cuidar dos nossos filhos, da educação dos nossos filhos. E quando eu falo educação, não somente formação de escola, mas também a parte espiritual deles também precisam ser formada por nós. Nós, como pais, somos responsáveis. Por isso a Bíblia diz que nós temos que ensinar o menino no caminho e não o caminho, né? Não é o caminho que você vai ensinar, mas é ensinar no caminho, é pegar na mãozinha e andar junto, é estar junto. Que nós sejamos mães espirituais também. Da mesma forma que às vezes somos mães fisicamente, estão ali cuidando, né, zelando, orientando, que também sejamos mães espirituais, que também cuidamos do espiritual do nosso filho. Claro que quando ainda é pequeno não tem todo o entendimento e nem a compreensão que nós temos, mas se nós ficarmos ali dia após dia, né, plantando, semeando no coraçãozinho deles, quando eles crescerem, eles lembrarão dos nossos ensinamentos, eles lembrarão daquilo que um dia nós ensinamos. E aqui falando agora sobre a infância, nós vemos ali também em Atos capítulo 16 e o versículo 1, a Bíblia vai nos falar ali
que ele era filha de uma mãe judia crente e de pai grego. Ou seja, o seu pai ainda não era um homem convertido, mas mesmo assim ele cresceu nos caminhos do Senhor, mesmo assim ele ouviu falar dessa grandeza que é o nosso Deus, né? A Bíblia diz de uma mãe judia crente, fez questão, né, em Atos, quem escreveu Atos foi, né, o evangelista Lucas, e ele teve esse cuidado de colocar crente, né, que servia ao Senhor verdadeiramente, uma mulher sábia, né, que mesmo não tendo ambas as partes, talvez na mesma fé, mas ela não deixou de fazer a sua parte. E nós vemos mais tarde, né, Timóteo sendo um grande líder, né, foi pastor da igreja de Éfeso também. Nós vemos ali as viagens missionárias que ele fazia com o apóstolo Paulo, vemos o carinho que ele tinha por ele, vemos várias vezes o seu nome sendo citado como homem de honra, e o próprio significado do seu nome Timóteo quer dizer honrado por Deus. Então a gente vê a influência que essa mãe e essa avó teve sobre a vida do seu filho. E o que eu quero falar aqui, também tem um versículo que até tinha anotado aqui agora, que ele foi desde a sua infância, ele já também aqui no 2 Timóteo mesmo, capítulo 3, versículo 15, vai dizer que desde a sua infância ele já conhecia as sagradas escrituras, as sagradas letras, segundo algumas traduções bíblicas. Então, desde pequeno, ele já conhecia, né, a palavra. É claro que na época a Bíblia não era desse formato, nós sabemos, né, que ela era feita de pergaminho, né, a gente conhece toda essa história. E a gente sabe também a dificuldade que tinha na época, não tanto acesso como nós temos hoje. Mas a importância de desde cedo ele também lia e conhecia. E para nós finalizarmos aqui essa palavra dessa noite, hoje é uma palavra de meditação para nós mães, de reflexão, para refletirmos sobre como estamos, né? Nós temos assim tantas responsabilidades como mãe, muitas vezes eu mesmo me pego orando e dizendo: Senhor, será que o meu papel como mãe eu tenho cumprido com excelência, né? Porque a gente sabe que a gente é muito cobrado hoje no mundo em que vivemos, né? Muitas vezes somos responsabilizados por tudo que os nossos filhos fazem. Quando criança, a gente sabe que é responsabilidade totalmente nossa, mas depois que cresce, que tem seus 18, 20 anos, a gente sabe que não tem mais tanta influência, né, na vida dele, já nossas falas muitas vezes já não são mais ouvidas, né? Nós passamos por isso e lembramos que quando tínhamos essa idade foi dessa forma também. Mas aquilo que foi plantado no nosso coração, no tempo certo o Senhor trouxe e aquilo gerou em nós, né, a nossa fé, que ela é uma convicção diante do mundo em que nós vivemos. E que nessa noite você possa refletir como mãe. Né, nós temos, como eu falei, a gente tem muitas responsabilidades, somos muito cobradas, né, como mães, como família, mas que nós possamos refletir como está sendo a nossa forma de carinho para com os nossos filhos, como nós estamos cuidando deles. Certamente, se Timóteo se tornou quem ele foi e conhecido e um homem tão honrado, porque teve uma infância, ele teve uma preparação, ele teve um lar que o abraçou. E nós estamos vivendo tempo em que muitas vezes nós temos deixado tantas coisas e nós não temos abraçado os nossos filhos. Nessa noite eu quero te perguntar, você já abraçou o teu filho hoje? Você já disse para ele, eu te amo? Pois é uma coisa tão simples, tão básica, e que às vezes nós passamos isso despercebido. Às vezes a gente ouve muito pessoas que eu nunca ganhei um abraço do meu pai, eu nunca ganhei um abraço da minha mãe. E a gente vê como isso tem um sentimento de dor naquele coração quando fala isso. Até quando a gente ouve, causa um sentimento de dor, de que aquilo fez falta, de que aquilo tivesse recebido, tinha feito a diferença na vida deles. Que você possa estar presente na vida do teu filho ou da tua filha. Que você tenha Cristo como base para os ensinamentos. Eu não estou pregando sobre religião, eu estou falando sobre princípios que nós precisamos passar para os nossos filhos. A gente vê muitos lares destruídos, muitas mães que às vezes deixam a sua dor ser maior.
e levam essa dor, esses traumas e passam isso para os nossos filhos. Que a dor que você sofreu e os traumas que você teve ou talvez ainda tem, não transmita isso ao teu filho. Né? Palavras, a nossa boca ela tem poder, a gente sabe disso. Quantas vezes a gente vê mães amaldiçoando seus filhos, dizendo, mas você não presta, mas você não vale nada, você está profetizando sobre a vida do teu filho isso. Que nós tenhamos cuidado com as nossas falas, com as nossas conversas, com aquilo que sai da nossa boca quando nós estamos nos referindo aos nossos filhos. Porque muitas vezes são palavras que nós lançamos, palavras de maldição, que se tenha mais cuidado. Às vezes a criança é um pouco mais elevada, é um pouco mais sapeca, que você diga, mas meu filho é uma bênção. Declare sobre a vida do teu filho que ele é uma bênção. Declare sobre a vida do teu filho que ele será um grande homem, uma grande mulher de Deus, um empresário, um homem bem-sucedido. Que os sonhos dos teus filhos possam se tornar realidade. O meu filho, ele gosta muito de jogar bola e o sonho dele é ser jogador. E a gente declara sobre a vida dele que ele será assim um grande jogador, que será de times de renome, que ele vai ter um bom salário e vai poder abençoar missionários que estão no campo. Isso é algo que está no coração dele, não que nós implantemos, mas que ele sentiu voluntário. E nós declaramos sobre a vida dele que ele será isso, que ele vai ser uma bênção. Não abra a boca para amaldiçoar o teu filho. Não abra a boca para lançar palavras de maldição para o teu filho. Mas abra a boca para falar palavras de bênção. Declare sobre a vida do teu filho. Você, mãe, tem uma autoridade espiritual muito grande sobre a vida do teu filho. Nós vemos em Isaías, ele vai nos dizer assim que pode a mãe se esquecer de um filho que cria, de um filho que nasceu das suas entranhas, mas Deus todavia jamais se esquecerá de nós. Nós vemos que eles fazem uma menção e uma comparação ao amor de mãe, ao amor de Deus. Porque nós sabemos que o amor de mãe é um amor muito grande, é um amor poderoso, é um amor grande. E a gente sabe que tem muitas mães que enfrentam muitas coisas para ficar com os seus filhos. Mas às vezes pelo momento, pelo percurso da história, do caminho, porque nós não temos controle destas coisas. As coisas às vezes saem do nosso controle. E por sair do nosso controle, às vezes naquele momento de ira, fala coisas, briga, fala palavras que machucam, que ferem o teu filho. E essas palavras às vezes ficam dentro do coraçãozinho dele, que ele leva para uma vida. Ele leva para o futuro, ele leva às vezes para outras pessoas, porque ele foi ferido. Quem é ferido, quem está machucado, certamente vai machucar e vai ferir alguém também. Isso é algo que a gente sabe. Mulheres curadas vão curar mulheres, mulheres que estão machucadas vão machucar mulheres, e crianças feridas que foram machucadas muitas vezes pelos seus familiares, pela sua própria mãe que o criou, que o gerou, lançou as palavras e agora o feriu essa criança, e essa criança às vezes vai ferindo outras crianças, ou até mesmo levando isso para sua vida como trauma, como bloqueio e impedindo dele ser feliz, porque ele ficou com aquelas palavras: minha mãe disse que eu não seria feliz, então ele acredita que ele não será feliz nunca na sua vida. Que nós possamos cuidar das nossas palavras, da nossa boca, porque ela tem muito poder e nós a influenciamos muito como mães, e você tem uma autoridade sobre a vida do teu filho. Talvez o teu filho cresceu e hoje já está um homem, uma mulher adulta, talvez estão em caminhos diferentes, estão em caminhos que para você não tem mais jeito, não tem mais saída. Talvez está no alcoolismo, talvez está nas drogas, talvez está na prostituição, talvez está em tantas coisas, mas que você possa olhar para ele e dizer: eu creio que Deus vai mudar a tua história, eu creio que Deus vai te libertar desta vida, eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Declare isso na vida do teu filho. Hoje esse vídeo é exclusivamente para nós que somos mãe. Eu entendo a tua dor e sei que não é fácil conduzirmos, ensinarmos uma criança num caminho, em um mundo que nós vivemos tão difícil, não é fácil. Mas quando nós temos a nossa palavra do Senhor, a Bíblia, como nosso fundamento, como base dos nossos princípios que nós passamos aos nossos filhos,
fica mais fácil e o Senhor nos conduz, o Senhor nos dá direção, o Senhor nos dá palavras certas para serem faladas naqueles momentos e muitas vezes nos calarmos em momentos que precisam ser calados, porque muitas vezes o silêncio será melhor do que uma palavra, às vezes o abraço vai ser melhor do que uma palavra, às vezes eu te amo será melhor do que um conselho. Que o Senhor nos direcione nos momentos certos o que falar e como agir em determinados momentos que nós estivemos enfrentando com os nossos filhos. Porque sabemos que tem sido uma guerra muito grande espiritual sobre as nossas crianças. E eu tenho orado muito pelas nossas crianças do nosso país, do nosso estado de Santa Catarina, que você ore pelo teu filho, que você ore pela escola que teu filho estuda, que você ore pelos vizinhos que você tem, que são crianças. Orem pelas nossas crianças, porque nós sabemos que as nossas crianças têm sido alvo do inimigo, têm sido alvo de Satanás, mas eles precisam estar sobre uma cobertura espiritual, e essa cobertura espiritual, ela depende de você, ela está nas tuas mãos, essa autoridade, use ela, a determine no nome de Jesus, declare, profetize, creia que o teu filho será uma bênção. E se você ainda tem controle sobre ele porque é pequenininho, ame, eduque, cuide do coraçãozinho dele, das palavras que saem, para que ele cresça e ele seja um grande homem, uma grande mulher. Que essas duas mulheres, vó e mãe, deixaram um legado tão lindo na vida de um grande homem, que foi um grande líder, um grande homem, exemplo de fé, de coragem, de entrega, de amor, de tudo. Nós possamos também transmitir a vida dos nossos filhos e das crianças que estão à nossa volta, formarmos homens e mulheres com compromisso, comprometidas também com o reino. E eu creio que a nossa geração, ela é uma geração forte, é uma geração abençoada. Ouvimos muitas coisas sobre a nossa geração, mas dessas coisas que ouvimos eu não creio e não acredito, mas eu fico com o que a Bíblia diz, que nós somos jovens fortes, jovens corajosos, e eu creio que a nossa nação, eu creio que a nossa geração será uma bênção. Que essa palavra você possa guardar o teu coração, e se você que é mãe e está com alguma dificuldade para criar o teu filho, com alguma dificuldade, algum problema que você não sabe como fazer, um conselho que eu te dou: entra dentro do teu quarto, dobra os joelhos e entregue aos pés de Jesus. Ele é o único que tem poder para fazer qualquer coisa. Independente de qual área precise de uma intervenção de Deus, Ele entrará e fará. Este é o meu conselho como mãe também, que nós possamos entregar aos pés de Jesus os nossos filhos e pedimos a Ele a graça, a sabedoria, o entendimento e o discernimento para conduzirmos e formarmos homens e mulheres fortes e homens e mulheres abençoados para essa geração. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, uma boa noite de sono, de repouso, e amanhã novamente estaremos aqui no nosso canal para uma mensagem de Deus para o teu coração.